Pessoal, espero que estejam bem. Passando mais uma vez então para deixar o vídeo com a correção da atividade da semana com os conteúdos, tá certo? Então, vamos continuar dando prosseguimento ao conteúdo sobre derivação, tá certo? Então, conteúdo aí, as atividades da página 49 e 50, as questões de 6 a 8. Então, a gente tem a primeira questão aí, ó, 6 item A, né? O post que está no livro de vocês, não deu para postar aqui, apresenta dados numéricos em relação às consequências do desastre de Mariana, aquele acontecimento lá onde teve a barragem, né, que rompeu e acabou destruindo e matando muita gente. Qual deles, em sua opinião, é o mais dramático? Então, sua opinião, né, dos dados que aparecem no post, o que você acha mais dramático, mais terrível? Tem alguns exemplos aqui, né, que você poderia responder. O número de pessoas que morreram no desastre, a medida em hectares de Mata Atlântica foi degradada, os números relacionados às consequências negativas ao meio ambiente. Então, algumas questões bem tristes mesmo, tá certo? Item B. Ao relacionar o conteúdo da fotoreportagem que você leu na leitura 2 e as informações dadas nesse post, ficamos sabendo sobre a maneira como foram afetadas as cidades e reservas indígenas. Então a gente viu que provavelmente foram destruídas pela lama, né? Então, cidades foram afetadas ali, foram então destruídas, né? As reservas indígenas, comparando os dois textos, né? Sem falar na própria destruição do rio, né? Que trouxe mais problemas ainda. Item C. No texto do post foram empregadas duas palavras formadas por derivação regressiva. A gente viu que derivação regressiva é quando você tem um verbo e ele é transformado em um substantivo, né, a partir de uma regressão, uma diminuição da sua forma verbal. Né? Então, releia estes fragmentos, identifique essas palavras e cite o verbo a partir do qual foram formadas. Então, a gente vai ter aí, né, 40 milhões de metros quadrados de rejeitos de mineração do reservatório do fundo despejados em terrenos e rios. E o segundo fragmento, 3 reservas indígenas atingidas, povos indígenas Krenak, Tupiniquim e Guarani. Então a gente vai ter aqui duas palavras, um em cada trecho, em cada fragmento. No primeiro fragmento é a palavra rejeitos, que vem de rejeitar, não é? No segundo, reservas, que vem de reservar, que vai aparecer aí, né? Rejeito, derivação regressiva do verbo rejeitar, e reserva, derivação regressiva do verbo reservar, tá certo? Então, lembrando que são formas de se criar novas palavras, né? Por meio dessa derivação, então, regressiva é uma delas, porque isso vai ser cobrado de vocês na questão 8. E aí a questão 7. Leia agora estes dois títulos de notícias e no caderno escreva-os utilizando substantivos formados por derivação regressiva, como vimos nas atividades anteriores. Continue mantendo as frases como títulos de notícia. Então aí, ó, primeiro título da notícia, né? Homem pedala mais de 3.000 quilômetros para ajudar a ex-mulher. Então ele quer que você pegue esse verbo aí que está sublinhado e, por meio da derivação regressiva, você modifique o verbo e transforme em um substantivo, né? Então, como poderia ficar, né? Ó, homem pedala mais de 3 quilômetros para prestar ajuda à ex-mulher. Então, que era ajudar, virou ajuda. B. Apresentadora de programa americano chora ao vivo e comove espectadores. Então, o que ele está pedindo aí para você? A palavra agora, o verbo chorar, né? Então, como é que fica? Apresentadora de programa americano chora ao vivo e comove espectadores. Então, choro, né? O choro da apresentadora comove espectadores. Você vê aí que a palavra deixa de ser um verbo e se transforma em um substantivo. E a oitava questão, vocês vão responder, vai pedir para fazer, então vocês criarem, né? Colocarem mão à massa
e criarem novas palavras por meio desses processos que nós vimos, né? Derivação regressiva, derivação imprópria, os processos de prefixação, sufixação, quando nós acrescentamos um prefixo a um radical, a uma palavra, então um sufixo, que é a parte que vem posteriormente ao verbo, tá certo? Então, esperar o feedback de vocês, que vocês me enviem, podem postar na nossa sala de aula, e aí lá também eu posso dar o feedback para vocês, tá certo? Então, por hoje é só, até a próxima.